Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a Boa Palavra, o culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. A paz do Senhor, bom dia. Estou vendo a irmã Maria Ribeiro. O resfriado ainda continua, mas bem melhor, estou bem melhor. E vamos continuar neste propósito aí de cultuar a Deus, né? Estamos mais uma vez, Boa Palavra, número 222, né? Quinta-feira, hoje é dia de culto lá no templo. Que Deus se digne de abençoar a sua palavra, abençoar todos nós, abençoar a sua família, a sua casa, que todos sejam fortalecidos e agraciados. Um abraço aí para a tia Joaquina, para a tia do Carmo, para a tia Damari, tia Elifas, meus tios aí, né? Toda a turma da minha parentela que participa e apoia. Quero mandar um abraço para o pastor Josias Marqueline, a esposa, lá da primeira igreja presbiteriana lá em Coroaci. Um abraço também para toda a galera aí da GV Gospel, nosso diretor José Amâncio. Estamos ao vivo na Rádio GV Gospel. Que o Espírito Santo do Senhor nesta manhã possa nos fortalecer. Deus abençoe a turma aqui, a galera aqui do Bretas, né? Todos que estão participando, pastores, colegas, que às vezes eu vejo só depois que encerra, que eu vou dar uma olhadinha lá para, né, curtir aqueles irmãos que participaram, tá certo? Tem também a Kezinha. Ei, Kezinha. Kezinha é nossa diretora do Ministério Infantil da igreja, né? Também é uma mulher valente na oração, tá aí. Ela, juntamente com o presbítero Léo, estão encabeçando aí a maratona de oração. A maratona, trabalho do Ministério de Oração. O diretor do Ministério de Oração, o pastor Jair de Manezinha. Mas eles, né? Mas o presbítero Léo, mas a Kezinha estão integrados aí no ministério, então encabeçando a maratona de oração, né? Quer participar da maratona de oração? Presbítero Léo, 33, código de área 999049295, ou fala direto com a Kezinha, que já está online também, 984-175811, o código de área também é 3, e pode participar, não é isso? Que Deus possa abençoar ricamente. Estou vendo aí pastor Ednilton. Vamos à nossa mensagem musical, vamos ganhar tempo, para a gente ter um tempo maior para a reflexão, certo? Enquanto isso, você vai abrir a sua sala de vídeo, certo? E vai convidando as pessoas a participar. Cafezão da manhã, cafezão com Deus. Adore a Deus. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela
e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumenta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumenta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumenta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei, Senhor, eu me alegrarei. Senhor, em ti eu me alegrarei. A Fabiana tá aí sofrendo férias, com esse friozinho gostoso pra dormir, né, Fé? Fabiana tá aí tranquila, querendo nada com a dureza, né? Bom descanso, boas férias. Deus te abençoe, Fabiana. Fabiana Gomes. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Minha voz ainda não tá recuperada ainda não, tá? Resfriado, tô lutando com resfriado aqui, forte desde segunda-feira. Terça-feira eu falei sobre isso aqui. Mas dá pra gente entender, eu vou falar mais devagar, tá bom? Eu espero, né, que eu consiga falar mais devagar. Hebreus capítulo 11, versos 1, 2 e 3. Abriram aí? Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai... Eu quero falar seriamente sobre este texto, um momento de reflexão. Hebreus capítulo 11, versos 1, 2 e 3. Ou de 1 a 3, né? Tradicionalmente, versos de 1 a 3. De 1 a 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente daquilo que podia ver. Ou seja, foi feito do nada. E Deus tem o costume realmente de fazer as coisas do nada. Às vezes não tem nenhuma possibilidade na vida da gente e Ele faz a coisa acontecer. Amém? Então vamos lá?
Gente, eu quero falar um pouquinho sobre a definição de fé. Se até ontem eu tinha dúvidas, eu creio que mais alguém tem, porque eu já estou há 60 anos ouvindo, aprendendo, estudando, né? Participando de estudo bíblico, nunca deixei de participar de escola dominical, sou aluno há 60 anos, né? Se colocar aí os 9 meses que eu andei de carona com a minha mãe, dá praticamente 60 anos e meio, né? Aluno da escola bíblica dominical, eu tenho orgulho disso, né? Não que eu seja o cara, que eu tenha, né? Mas tem coisa que Deus ele revela só na hora que ele tem que revelar mesmo. Eu não sou desse, que Deus me revelou. Tá, é Deus que revelou, mas eu não me ostento com essas coisas. Se Deus me fez entender, está me fazendo entender, é porque Ele é bom. Ele é que é bom. E a misericórdia dele me alcançou. Só isso. Eu não tenho que me gabar de nada. Mas então até ontem eu estava, meu Deus, a definição de fé que o escritor aos Hebreus dá aqui, a gente sabe que ela é profunda, mas até onde vai essa profundidade? É muito além daquilo que a gente está acostumado. Aí ele começa dizendo o seguinte, ora, quer dizer, tem um vocativo aqui, ele está chamando a atenção. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Preste bem atenção. Aí a gente está acostumado, eu já preguei várias vezes, mas a fé é o firme fundamento. Tá? O que isso quer dizer? Essa é a minha indagação, a minha briga até ontem. Se a definição de fé é a firme fundamento das coisas, é o firme fundamento, então que fundamento é esse? Esse fundamento é algo que está em mim? Esse fundamento é algo que... Fundamento não, porque agora eu sou o camarada que acredito. E muita gente já tem isso na mente com certeza. Firme fundamento quer dizer, eu já vi alguém falando que o fundamento aí é a convicção. Não tem nada de convicção aqui. A própria forma como são expostas as orações que formam a frase, deixa muito claro aqui que não é. Fundamento não é algo que eu tenho, que eu possuo. Aí eu falei assim, mas então o que é fundamento? Que fundamento é esse? Eu resolvi e pedi coragem a Jesus para conversarmos sobre isso nesta manhã. Aí eu me lembrei de Romanos 10:17. Preste bem atenção. De sorte que a fé vem, ou que a fé é pelo ouvir, e o ouvir de Cristo, ouvir a palavra de Deus, ouvir a respeito de Cristo. Espera um pouquinho. Aí eu me lembro, aí a gente vai para as referências e descobre o seguinte, eu vou para a referência e descubro o seguinte, que Jesus falou o tempo todo, os profetas falaram, depois os apóstolos escrevendo aí o Novo Testamento, fala que Jesus era, inclusive Pedro e Paulo falaram muito sobre isso, que Jesus era a principal pedra de esquina. Pedra de esquina é o fundamento, é a sapata da construção. Não adianta fazer alicerce de uma casa, se eu não fizer a sapata e levantar a coluna igual a calagem, a casa vai cair. Mas não tem alicerce, não é alicerce que segura, não. O alicerce, ele fica ligado. Eu já entendo um pouquinho de construção, tanto construir igreja, ele fica ligado. Quem não deixa a construção afundar ou cair, o alicerce não rachar, trincar, é a sapata, é o radier com concreto, com ferros que vão subir. É a pedra de esquina, é a pedra angular, é a sapata da construção. E aí é o seguinte, aí o camarada, o autor aqui do Hebreus, escreve que Jesus é o fundamento, ou seja, ele é a principal pedra de esquina. Então, a fé, ela não é um sentimento,
ela não é um estado de alma. Aí eu vou para Romanos 13, que diz o seguinte. Eu vou para 1 Coríntios 13, diz o seguinte. Agora, pois, permanece 3 coisas. A fé, a esperança e o amor. E termina o versículo 3 dizendo o seguinte: o maior disso é o amor. O maior dos 3 é o amor. Aí eu vou negligentemente buscar a definição de Deus na primeira carta de João, capítulo 4, verso 16, de 8 a 16. Não sei se alguém está anotando, eu estou falando depressa, mas qualquer coisa você pode entrar em contato comigo e a gente conversa sobre isso, se você quiser, lógico. Aí João escreve o seguinte na sua primeira carta, capítulo 4, de 8 a 16, mas principalmente diz o seguinte: nisso e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, ou no amor que Deus nos tem dado. Preste bem atenção. Aí ponto, no mesmo versículo 16 ele escreve: Deus é amor. Ele definiu Deus, Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aí eu volto para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e Paulo, do versículo 1 ao versículo 12, ele apresenta o amor como Jesus. Eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver Jesus, ou seja, se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Eu posso falar em línguas e mistérios, e isso vai parecer apenas como um sino, como um barulho, como uma algazarra, como uma anarquia. Sem Cristo, nada. O que Paulo fala em 1 Coríntios 13? Ele está apresentando Jesus de acordo com João, primeira carta de João 14, 6, que Jesus é amor, Jesus é Deus, Deus é amor. Falei, meu Deus dos céus. Então a fé também é algo praticamente pessoal, como o amor é pessoal. Tanto a fé, como a esperança, como o amor, está na pessoa bendita de Cristo. Ah, eu tenho fé. Você tem fé? O que João falou no Evangelho, capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito sem ele, porque Jesus é o quê? A palavra, o Verbo, o amor. Ele é o amor. O mesmo João que escreveu o Evangelho é o mesmo João que escreveu a carta, que escreveu o livro de Apocalipse, que recebeu a revelação. E ele insiste em mostrar Jesus como amor. Então o amor não é um sentimento, como nós já aprendemos. O amor é a pessoa bendita de Deus, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E agora, o autor aos Hebreus, que não é doutrina, não estou ensinando, não estou afirmando, mas eu creio ser o próprio Paulo, escreve o seguinte, que a fé é o firme fundamento. Que fundamento é esse? Cristo. Ou seja, é impossível. Ele escreve aqui no versículo 6 o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem Cristo no coração não tem como agradar a Deus. Eu preciso ser alcançado pela pessoa bendita. Pastor, o senhor está falando tão difícil hoje, né? Meu irmão, gastou um tempo para eu entender, porque eu também falo, meu Deus, tem 60 anos que a gente não pode pregar e nem pode refletir na palavra de Deus sem entender o que a gente está estudando, o que a gente está refletindo, o que a gente está lendo. O que eu venho falando já há algum tempo, hoje ficou mais forte. Não existe cristão sem Cristo, porque o cristão sem Cristo, ele não tem amor, porque o cristão sem Cristo, ou o cristianismo sem Cristo, não tem fé. Então deixa eu colocar os 3 aqui de acordo com 1 Coríntios 13, 13. Eu preciso ter Jesus, porque Jesus automaticamente vai irradiar em mim o amor, ele vai revelar Deus, e revelando Deus, o Espírito Santo revelando Deus em mim, eu vou ter amor,
que consequentemente vai me levar à fé, uma fé que vai me levar a crer. Pode ver que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós estamos falando também de esperança. Está definindo aqui a esperança. Se eu creio, eu vou entender, compreender a palavra e as promessas que estão inseridas na palavra. Entendendo as promessas, eu vou esperar, por meio da fé, em amor, as mais de 32 mil promessas que estão inseridas na Bíblia Sagrada, inclusive a promessa de vida eterna, dos galardões que Deus tem reservado para nós. Então não tem jeito de eu ser um cristão, de eu ser um servo de Deus, como alguém fala, eu sou servo de Deus, mas não é leitor da Bíblia, meu irmão, não tem como. Aqui fechou. Se é o firme fundamento e você não está embasado, se você não está estribado, aí eu me lembro agora também, estou lembrando um monte de versículo aqui, e eu vou falando aqui aleatoriamente. No capítulo 16 de Mateus, quando o próprio nos falou que Pedro, você é simplesmente um fragmento, um cabo de pedra. Você é uma pedrinha, agora eu sou a rocha. E sobre esta rocha, sobre esta pedra, não é Petros, é sobre Petra, rocha. Sobre esta Petra, no grego, ou sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Sou eu quem edifico a igreja. Pastor não consegue fazer ninguém ser crente. Conselho de igreja não tem como fazer ninguém ser crente. Não adianta eu querer que a pessoa seja um servo fiel de Deus se ela não tiver o firme fundamento. Se o Espírito Santo não estiver operando nela a palavra. Agora eu entendo mais claramente, conhecereis a verdade. O verbo conhecer aí é no sentido de receber, de adquirir. É o verbo get no inglês, que é ter, receber, adquirir. Não é assim? Eu não sei inglês, mas eu sei que o verbo get em inglês, né, é adquirir, receber, tomar posse. Se você não for possuído por Cristo, se você não for cheio do Evangelho, aí eu entendo que Davi reclamou, eu escondo, eu guardo, eu mantenho. Eu entendo claramente que o título aqui, Galeria da Fé, ele não procede. Então Sansão, ele fez o que fez pela fé, porque a fé estava nele. Abraão ofereceu Isaac pela fé porque a fé estava nele. Ele recebeu a fé. A fé é algo que nós recebemos quando nós temos a nossa relação com Deus. A fé é pelo ouvir, o ouvir Cristo. A fé é pelo ouvir, ou seja, a fé é pelo receber e receber a Cristo. A fé, nós recebemos a fé, e quando nós recebemos a fé que Deus coloca, engendra, o Espírito Santo, por meio do Evangelho, engendra em nós a fé, nós cremos em Deus, e Deus que é o amor, certo? E esse amor então passa a morar, a residir em nós. Então se eu tenho amor, porque Deus está em mim, eu sou cristão porque Cristo mora em mim. Eu confio em Deus. Por que a fé de muita gente está oscilando? Porque a fé, ela é sustentada por Cristo. Cristo é o verbo. Cristo é a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós, e agora ele está em nós. Então a fé é o firme fundamento. O que é o fundamento? É Cristo. Você tem o firme fundamento? Você já confessou a Cristo como seu Salvador? Então, você tem uma fé viva, então você consegue entender a palavra de Deus. É isso que nos faz cristãos. É isso que nos faz servos de Deus. É isso que nos faz conhecedores e crentes no amor que Deus tem nos dado.
É isso que garante, que nos faz entender que existe um Deus morando em nós, que tem um Deus morando na nossa vida. Gente, isso aqui muda muita coisa. Isso aqui muda praticamente tudo. Se Cristo é o fim e fundamento da minha vida, essas reclamações, essas murmurações que crente faz, ou ele não tem o fim e fundamento, ou Cristo não está nele, ou Cristo está nele e ele está errado, não é um leitor da Bíblia. Ah, mas eu estou passando uma luta tão grande. Que luta? Me mostra onde está a luta. Existe um Deus morando em você. Existe um Deus morando em mim. A fé é o fim e fundamento, ou seja, Cristo é o fundamento e nós estamos plantados, sendo construídos nele. A igreja está sendo edificada nele. E sobre esta pedra e sobre Cristo, sobre mim mesmo, eu estou edificando a minha igreja. Por ela os antigos alcançaram testemunho, e você pode alcançar testemunho também. É isso que o versículo 2 está falando, é por ela que nós alcançamos testemunho. Testemunho de fé. Nossa, Abraão é o cara. Abraão teve coragem de sacrificar, de apresentar o filho dele como sacrifício, e quase que ele apresenta o filho dele como holocausto. Que nada. É porque ele tinha o fundamento dele em Deus, em Cristo, no Senhor, na promessa. Ele está fundamentado na promessa. Sabe o que faz o crente titubear, ou balançar, oscilar na fé? É porque ele não tem conhecimento, ele não tem ainda o firme fundamento. Ele não tem o firme fundamento. Ele não tem uma fé viva em Jesus. O crente que não tem, que não está incluído nessa definição de fé, ele é um crente fraco. Ele é um crente que não acontece milagres na vida dele. Eu estou falando de milagres. Estou falando do sobrenatural. Estou falando aqui da operação de Deus, e Deus precisa sobrenaturalmente operar na vida de cada um de nós, e Ele não está operando, sabe por quê? Porque muitas vezes falta esse firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deus, Ele quer operar o sobrenatural na vida de cada um de nós. Tem gente que prega o sobrenatural de Deus é só para os dias apostólicos. Eu não posso crer num negócio desse. Ah, mas o senhor não crê creio na eleição. A minha doutrina teológica, minha forma teológica é eleição. Mas e daí? A Bíblia não muda por causa do meu ponto de vista doutrinário, ou por causa da teologia, ou por causa do meu ponto de vista teológico. A Bíblia não está baseada em mim. A Bíblia está baseada em Cristo. A Bíblia está baseada na palavra de Deus. Meu Deus do céu. Se a fé é o firme fundamento, esse fundamento, ele é Cristo. Para eu falar que eu tenho fé, Cristo tem que estar no domínio, no controle da minha alma, do meu coração também. Se Ele está no domínio do meu coração, da minha vida, o que está acontecendo? A minha fé é viva, a minha fé não é natural, como todo ser humano tem. A minha fé, primeira, a fé salvadora, ela é viva, ela é real. Ela não pode ser confrontada. Ninguém pode me levar à dúvida com conceitos, com filosofias que não sejam como filosofias infundadas. Tem que ser filosofias com base bíblica. Ah, mas a lógica é que havia uns gases há trilhões de anos atrás. E aí houve então uma reação de gases, né? De moléculas de gases, e houve uma explosão, bum, Big Bang. E aí os átomos começaram a reagir, foram formando corpos celestiais. Esses corpos reagiram, formou o sistema, formaram-se o sistema, que negócio é muito bonitinho. Eu adoro estudar isso na ciência. Não sou bom nisso não, mas eu adoro estudar isso. Eu não reprimo isso. Mas aí, o firme fundamento me faz crer no que não tem lógica. Que um belo dia, na eternidade, Deus resolve. Olha, a partir de hoje, eu estou com vontade de que
nessa escuridão, neste vácuo, nesta imensa escuridão do universo, eu quero criar o universo e eu quero que haja luz. Ele só falou, pum, houve luz, os átomos reagiram, todo mundo se ajustou, e Cristo e a energia de Cristo então vai e ajusta todos os átomos e formando moléculas, formando corpo, criou o universo. Ele organiza o universo e cria vida no universo, e escolhe exatamente a terra, e cria vida na terra. Que haja plantas, que haja relva, que haja tudo, e não sei o que, e ele só fala, e tudo e os átomos e as moléculas se organizam, se ajustam e começam então a nascer planta e a nascer tudo na face da terra. Aí ele chega no quarto dia e fala assim, olha, tá tudo bem, o Espírito Santo está iluminando, a minha glória está iluminando tudo que eu estou criando, mas eu quero colocar 2 astros para dominar, um para dominar o dia, outro para dominar a noite, que negócio todo, e aí no quarto dia ele fala, eu quero que exista uma estrela de 5ª grandeza e que ele governe todo o sistema solar, porque eu quero fazer vida, eu quero colocar vida sobre a Terra. Meu irmão, isso não tem lógica nenhuma científica. Mas o firme fundamento me faz entender e crer nisso. Faz de mim automaticamente um criacionismo, acreditar no criacionismo e não no evolucionismo. Porque Deus fez com 6 dias. O que a ciência fala que gastou vários bilhões de anos para acontecer. Mas a minha Bíblia garante que foi em 6 dias. E foram 6 dias mesmos, de 24 horas. E Deus pode fazer qualquer coisa em fração de segundos. Ele está acostumado a fazer tudo do nada. É aqui, versículo 3. Nós entendemos que pela palavra os mundos foram de Deus, os mundos foram criados. Deus assentado no seu trono falou, eu quero que agora, que as águas produzam répteis, produzam aves, que eu quero agora que os mares, que as águas produzam peixes conforme a sua espécie, ele sentado no trono falando e os átomos e moléculas obedecendo e criando tudo e formando tudo. Isso não é lógica, isso é fé. Mas eu preciso ter Cristo morando, no firme fundamento. Eu preciso ter Cristo morando em mim. Eu preciso ter Cristo morando em mim. Eu preciso da glória de Deus para ser... Não existe cristão que não esteja envolvido com a Bíblia. Não existe cristianismo. Eu quero escrever. Você pode escrever o que você quiser na Bíblia, mas a Bíblia é esta. A Bíblia é sagrada, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus. É o que Jesus falou. Nem o diabo aguenta ouvir a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. O diabo respeita a Deus e respeita a boa palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que não existiu. Aliás, foi feito daquilo que não existia antes. Foi feito daquilo que projetou Deus. Ele é o sábio arquiteto do universo. Ele é sentado no seu trono, Pai, Filho e Espírito Santo, simplesmente deu ordem, a não ser no meu caso e no seu caso, que nós fomos feitos conforme imagem e semelhança. Mesmo que tenhamos perdido no Éden, mas na cruz foi restaurado, está sendo restaurado a nossa imagem e semelhança por meio do Evangelho. Isto é o que o escritor aos Hebreus está falando nos versículos 1 ao versículo 3 aqui. É o firme fundamento. Por isso que eu tenho fé. Por isso que nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. É por isso que nós estamos esperando a vida eterna. Por isso que nós temos a certeza que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. É por isso que nós cantamos e louvamos a Deus quando todo mundo deveria estar chorando. Neste momento, todos nós deveríamos estar chorando. Pandemia, está faltando dinheiro, estamos eliminados da grande fome mundial. Nós nem sabemos, apareceu aí um negócio aí na vacina, e nem sabe o que vai acontecer, se isso nem vai dar certo. Todos os rumores é que muita coisa ainda dê errado, que haja ainda uma variedade, uma infinidade de problemas. Depois que acabar a pandemia, se é que vai acabar isso, não sabemos como vai acontecer, só Deus sabe. Vem ainda a questão financeira que nós ainda não estamos preocupando com ela. Não é só a questão de desemprego, a questão da fome, a questão da desorientação das nações. Mas nós estamos seguros de que não importa
a situação em que estejamos vivendo. Somos vencedores. Somos instrumentos. Somos servos. Porque existe dentro de nós um fundamento. A principal pedra de esquina está em nós. Não está no templo lá da rua José Carlos Pereira 365, não. A principal pedra de esquina é Cristo e ela está em nós. É o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Nós não estamos esperando baseado no pastor. Nós não estamos esperando baseado no ministério. Nós estamos baseados no ministério, na nossa denominação. Nós estamos baseados em Cristo. Porque o ministério ele pode falhar. Porque o pastor ele pode falhar. Porque a denominação ela pode fechar. Uma denominação pode acabar. Temos visto isso aí no nosso dia. Mas o firme fundamento ele não acaba. Ele não acaba. Ah, mas meu irmão, nós não podemos viver baseado em nada do mundo natural. Na quinta-feira eu falei sobre o sistema. Nós temos que ter cuidado e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, porque nós estamos muito envolvidos com o sistema. E o sistema do mundo hoje é o sistema babilônico. É o sistema que impõe religiosidade, uma politicagem religiosa. E isto desagrada a Deus, isso confronta com este firme fundamento. O nosso negócio é o firme fundamento. Pastor, então eu não tenho que ter denominação nenhuma. Você tem que estar em denominação porque a igreja militante, que é a denominação, ela contém a igreja triunfante, que é a igreja do arrebatamento. Ou seja, Deus vai arrebatar a gente dentro das chamas do avivamento, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Presbiteriana, dentro da Batista. Deus vai arrebatar salvos em todas as denominações. Ele vai arrebatar. Então eu preciso estar porque há um comprometimento com Deus, sim, com as denominações, mas nesse sentido. Porque Deus, assim como Jesus, para chegar ao mundo, ele precisou daquela gruta lá em Belém. Mas a gruta não era um lugar propício. Mas Deus usou a gruta. Ah, mas eu vou ficar negando que a igreja está cheia de defeito. A igreja está na gruta de Belém. As denominações são as grutas. Não sei se eu estou sendo infeliz aqui na minha metáfora, na minha comparação. Só para que você haja entendimento. Não estou afirmando isso categoricamente. Então, tem coisas irregulares nas denominações. Isso não é da minha conta e nem da sua conta. Deixa Deus resolver isso. O que importa é que o fundamento, que o firme fundamento das coisas que se esperam, ela tem que estar dentro de nós. Porque a igreja triunfal, ela é invisível. Está dentro das pessoas que estão dentro das denominações e ela é invisível. Agora, ela não tem compromisso nenhum com a... Meu irmão, se você não tem compromisso nenhum com a igreja, você está fora, você não está salvo. Mas lembrando que a pedra, a principal pedra de esquina, o fundamento tem que estar na sua vida. Eu não preciso, porque a igreja não salva ninguém. Não, a igreja não salva ninguém, não. A igreja arrebanha os salvos. Quem salva é Jesus. Ele salva, ele te salvou, salvou a mim, a você e colocou dentro da igreja militante. E existe um porquê você estar na Assembleia. Existe um porquê que eu e a nossa galerinha aqui estamos na Chamas do Avivamento. Existe um porquê. Famílias. A igreja é composta de família, a igreja militante é composta de famílias. Mas existe uma só família dentro da igreja triunfante, que é a igreja dos que receberam a principal pedra de esquina, que é Cristo. E este é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não podem ser vistas, ou que não podem ser vistas, porque a igreja triunfante, ela é a igreja invisível. Ela é a igreja sobrenatural. Nós, a igreja triunfante, somos a igreja do sobrenatural. Aqui esse versículo, este texto, nos traz a responsabilidade, porque o sobrenatural tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Agora eu entendo porque Cristo falou o seguinte: eis que eu vos dou o poder. Por quê? Porque ele está dentro de nós,
para pisar escorpiões, serpentes, para curar enfermos, expulsar demônios, para pregar o evangelho. Te dou poder. Por quê? Por que ele pode dar poder? Porque a pedra é Cristo. A fé e o amor, a esperança existe dentro de nós. Se a pedra está aqui, na verdade é aqui, né? A alma, o coração do crente é aqui. É a mente, né? Se a pedra está aqui, então existe em você fé, esperança e amor. Os três que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13:13. Ou seja, Cristo está aqui. Então algo de sobrenatural tem que acontecer na sua vida e na minha vida o tempo todo. O problema, mas onde é que está o problema? Aliás, onde é que está o defeito? O defeito é que nós não exercitamos, não praticamos o evangelho. E é por isso que nós estamos sendo sentenciados. É por isso que nós estamos pagando um preço muito alto por sermos crentes em Jesus. Por isso que tem gente desanimada dentro da igreja. Por isso que tem gente que, meu Deus dos céus, precisamos ser quebrantados. Precisamos ser renovados. Ah, porque alguém está falando aqui, porque a igreja está precisando de uma reforma. Que reforma o quê? Cristo já está em nós. A reforma foi o Martinho Lutero em 503 anos atrás e pronto. Acabou. Agora o negócio é nós. É o nosso comprometimento, é a nossa relação com o evangelho que está fraca. Precisamos reforçar isso, precisamos fortalecer isso. Precisamos ler mais a Bíblia, orar baseados na Bíblia. Não é simplesmente orar e falar como quem está em coma. Já viu com uma pessoa que está em coma? Elas não falam coisa com coisa. Tem crente que a oração dele é como quem está em estado de coma. Água, pedra, barro, comida, folha, vento, ar, ele não fala. Mas quando a pessoa está... Aí eu lembro do profeta e dos próprios apóstolos, né? Que nós devemos ser sóbrios. Uma pessoa que está embriagada, ela não fala coisa com coisa, mas existe em nós a sabedoria de Deus e isso impõe a sobriedade. Sejamos sóbrios. Como assim? Um raciocínio funcionando corretamente dentro dos padrões do Evangelho, dentro da vontade de Deus, de acordo com aquilo que Cristo determinou e estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. O firme fundamento é Cristo. Quando você lê esse versículo de Hebreus capítulo 11, e alguém perguntar, o que é o firme fundamento? O firme fundamento é Cristo. Cristo é o firme fundamento das coisas que nós estamos esperando, da nossa vida eterna, da nossa comunhão. É por isso que quando você fecha os olhos e derrama sua alma na presença do Espírito Santo, você sente a glória de Cristo na sua vida. É por isso que quando você está na igreja e canta, não os ministrando pode fechar o olho não, tá? Mas você está lá na igreja adorando e fecha os seus olhos e você consegue enxergar a glória de Deus. Uma vez eu estava ministrando numa das nossas igrejas, alguém falou assim, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu falei assim, então o senhor nunca foi salvo. E a pessoa ficou chateada comigo. Como que um camarada é crente e nunca ouviu literalmente a voz de Deus? Porque eu já ouvi, porque eu ouço, porque eu converso com Deus, porque eu não sou um boneco, não sou uma marionete. Deus conversa comigo, Ele me orienta, tanto por meio da palavra, como através do meu próprio ouvido da minha fé, pelo meio da minha fé, da minha própria consciência. Ele conversa comigo. E se um crente não conversa, se Deus não conversa com você, meu irmão, tem alguma coisa errada. Se você não sente o falar de Deus, né? Ou quando você lê a Bíblia, ou quando você está na igreja cantando, quando você está cantando na sua casa, no banheiro, debaixo do chuveiro, quando você está deitado na sua cama, orando, preparando para o seu descanso, né? O seu descanso noturno. Se você não ouve a voz de Deus durante o dia, meu irmão, tem alguma coisa errada, a sua relação com Deus não existe. Será que você tem mesmo o firme fundamento das coisas que se esperam? E aí, como se você não tem, como você vai ter a prova das coisas que você não pode ver? Ou seja, você não tem uma fé viva, uma fé consistente, uma fé operante. O que está acontecendo na igreja? Crente que não tem fé para liderar, o conselho passa para ele,
né? Indica o camarada, vai, passa para a Assembleia Geral, elege o camarada, no mês de março ele está querendo entregar, porque ele não consegue fazer nada na liderança, ele não consegue fazer nada no cargo dele, sabe por quê? Porque ou ele não tem o firme fundamento, ou ele não entendeu ainda que o firme fundamento na vida dele é Cristo. Quer entregar porque tem problema? Quem tem o firme fundamento não tem medo de problemas. Não se abate por causa dos problemas. Não se entrega por causa dos problemas. Não se acovarda diante das lutas e das tribulações. Crente que tem Cristo, que tem o Espírito Santo, que tem a palavra impressa no coração dele, não se entrega. Não tem medo da morte. Eu já fui algumas vezes ameaçado de morte. Ah, pastor, só tem que correr, tem que esconder. Pera um pouquinho. E o firme fundamento que está aqui? E se eu chegar a ser morto, como alguém lá atrás, os meus ancestrais na fé, foram mortos, como Isaías, como o próprio Jesus foi morto. Eles correram da morte? E por que eu tenho que correr de ameaça de morte? Não, eu tenho firme fundamento. Ah, que eles vão matar pastor, eu sei que vai chegar um momento que pastores perderão sua vida, quando perdendo em alguns países aí do mundo por causa do evangelho. Se acontecer no Brasil, eu tenho que morrer também. O que tem eu morrer? Ah, pastor, eu tenho que esconder. Não, eu não sou homem para descer, nem para esconder, nem ficar atrás de ninguém. Eu tenho firme fundamento das coisas que eu estou esperando. E que 1000 caia à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu não posso ser atingido, está na Bíblia. Ainda que eu morra fisicamente, eu não posso ser atingido. Por quê? Porque Cristo, a principal pedra angular, ela é a essência da minha existência. Ela é a essência da minha vida. Ela é a essência do meu louvor. Ela é a essência do meu ministério. Lembrei agora, o presbítero Douglas estava comigo. Um pastor me convidou para uma determinada denominação, me convidou para pregar. Pastor, eu gostaria que o senhor viesse ministrar a palavra aqui. Está na pandemia, eu pensei, não, eu quero ir. Estou com vontade de ir na sua igreja, pastor. Aí depois ele mandou uma mensagem para mim, quanto o senhor vai me custar? Como eu não tenho intimidade com esse colega, eu ia brincar com ele a 10 Ave Maria e 30 Pai Nosso. Eu sempre brinco assim. Falei, não conheço o pastor, eu vou levar ele mais sério. Ele me tratou sério, eu vou tratar ele sério. Mas depois que ele vim embaixo assim, não, eu quero que o irmão ora por mim, pelo meu ministério. Cobrar dinheiro. Era um pouquinho. E o firme fundamento. Ele está me dando, Jesus está me dando a honra de eu ir na igreja, fulana de tal, de um pastor que nem me conhece para ir pregar, para ministrar para as ovelhas que Jesus confiou a ele. Agora eu vou cobrar. Falei com o presbítero, não tem disso, cobrar. Eu não sou profissional do evangelho. Eu sou servo de Cristo, eu não posso cobrar ninguém para ir pregar em lugar nenhum. Eu não estou aqui para pregar. Primeiro, eu não sou pregador lá não sou PhD, eu não sou doutor em nada e nem quero ser. Alguém fala que eu sou doutor, mas eu não sou doutor não, nem quero ser. Ah, mas e o seminário? E daí? Eu tenho seminário, tinha que fazer seminário, precisei fazer seminário. Mas isso não me dá nome, não. Eu não quero ter nome. Eu quero ter o Espírito Santo agindo dentro do meu coração e da minha vida. Não sei se os colegas vão ver isso aí. E ninguém sabe quem é, não estou dando o nome. Mas, meu irmão, eu não trabalho por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu seria pastor. Eu seria médico. Meu pai era doido para eu ser médico. Eu não quis ser médico. Porque Jesus queria que eu fosse um pregador da palavra. Aí eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Né? Tenho carro sim, mas não tenho um carro de última geração, não tem nada disso não. Né? Moro em casa muito simples, modesta. Minha casa é boa, bem arrumadinha, bem limpinha, cheirosinha. Mas eu não quero dinheiro. Por quê? Porque a minha cidade está nos céus, de onde eu aguardo o meu Salvador. Por quê? Porque a fé, o firme fundamento da minha fé é Cristo. A minha fé não é um sentimento. Não é a condição da minha alma. A minha fé é Cristo. É a minha comunhão com Cristo que gera esta fé. Essa fé que me leva a acreditar nas coisas que eu espero. Que me faz confiar que se eu apagar aqui agora diante de vocês, eu estarei nos braços do Senhor. Essa fé que me dá, mesmo durante essa pandemia, diante dessa situação, essa crise mundial,
a certeza de que eu sou um vencedor. Isso não muda nada. Viu, presbítero Jeremias? Isso não muda nada. Essa fé que me mantém sendo pastor, mesmo que a igreja não tenha dinheiro, chegar o momento que a igreja tem dinheiro, que não tenha nada, vai me manter pastor pregando a mesma alegria, na mesma unção, na mesma graça. Ainda que eu seja perseguido, não importa por quem. O firme fundamento das coisas que eu espero e a prova de que eu vou ter aquilo que eu não posso ver ainda. É o que me faz crer que não foi o Big Bang, que eu não vi de um protozoário, que eu não era um protozoário, não era uma ameba no fundo de um rio que virou um macaco. Com todo respeito, eu não virei macaco, eu não vim de macaco. Certo? Não, eu fui feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Se eu fiquei no forno mais um pouquinho, isso não tem problema nenhum, né? A minha mãe não cuidou, esqueceu lá, deve ter assistido alguma coisa, eu fiquei no forno um pouquinho mais e, deu um negócio lá, eu fiquei mais queimadinho. Fiquei no ponto, eu tô no ponto, não tô queimado, tô no ponto. Meu Deus dos céus! Né, Jeremias? O que eu tô vendo? Eu tô vendo o firme fundamento, tô vendo a glória de Deus. Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo se revela a nós como o evangelho gracioso de Deus que está no meu coração. Tem gente aí que está participando da boa palavra nessa manhã, e você que está assistindo depois, que está assistindo aí offline, meu irmão, você é um escolhido de Deus. Tem orgulho disso, não tem orgulho de ter carro novo, não tem orgulho de ter casa bonita, A minha casa é uma casinha aconchegante, pequenininha, uma casinha muito gostosinha, muito boa, eu gosto de ficar dentro dela. Meu escritório aqui não é nada luxuoso não, mas ele é legalzinho. Deus está nele, nós estamos neste momento aqui reunidos em Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo está aqui, nós estamos aqui neste momento, Ele falando no meu coração, enchendo a minha vida de glória, mas Ele está aí também enchendo a sua vida de glória. Deixa eu falar uma coisa. Este Deus que está aqui é o Deus que escolheu você, que está aí também. Ele é onipresente. Ele é onisciente, Ele te conhece. Cristo é o firme fundamento da sua vida. Ele é o firme fundamento que você espera. Está garantido, porque é isso. A pedra, a principal pedra, a pedra angular, ela é o que nos sustenta. Não adianta ninguém te ameaçar. Não adianta ninguém falar mal de você, querer tirar você da igreja onde você está, da denominação. Porque você está na denominação que você está por direito. Sabe por que por direito? Porque como um membro do corpo de Cristo, como participante da igreja triunfal, como um servo de Deus, você está nessa denominação que você está, é direito seu. Ninguém tem o direito de tirar, de te expulsar, de mandar você embora, não. Porque a glória de Deus habita em você. Porque o evangelho de Cristo, eu li aqui, em João, primeira carta de João 14,16. Porque Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Tanto Deus mora em você como você mora. Nós moramos em Deus. Ah, pastor, minha casinha é tão modesta, tão simples. A sua vida é passageira aqui. A minha vida é passageira aqui. São os peregrinos aqui. O que nos importa é Cristo. Que Deus nesta manhã, graciosa e abençoada, possa nos fortalecer. Que a graça bendita e eterna de Deus possa fazer-nos entender essa palavra. A minha fé é Cristo. Ela está fundamentada. Ela está baseada em Cristo. Ame o Evangelho. Leia a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 50 vezes, 200 vezes, 500 vezes. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ore com a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, ore com a Bíblia. Viva a Bíblia, respire a mensagem da Bíblia, respire o Evangelho. Peça o Espírito Santo para fazer o Evangelho correr nas suas veias, nas suas artérias. Peça o Espírito Santo para fazer o Evangelho correr nos seus olhos, na sua mente. Peça ao Espírito Santo para que o Evangelho seja a lente, seja o seu óculos, para que você enxergue o pecado, tenha nojo do pecado, tenha aversão a pecado e que viva para a glória de Deus. Cristo é a nossa única
e absoluta razão de vida. Ele está em nós e nós estamos nele. Ele é a nossa vida, nós estamos escondidos nele. Por que ninguém pode te destruir? Porque a sua vida está escondida em Cristo. A minha vida está escondida em Cristo. Nós estamos fundamentados em Cristo. O que nós esperamos saiu da boca de Cristo. E nós temos nele a prova daquilo que nós não podemos ver, mas que é de fato e de direito de cada um de nós. Vamos orar? Vamos orar a Deus? Bendito Deus e eterno Pai. Obrigado por esta manifestação, por esta revelação gloriosa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, Cristo é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a prova, a presença de Cristo, é a prova das coisas que nós não podemos ver. Que nem precisamos ver, mas que é nossa. Porque nós não aceitamos, porque nós não corremos atrás. Nós somos alcançados pela fé salvadora. E fomos reconciliados com Deus para a vida eterna com Cristo. E este céu que nós já vivemos aqui, neste plano de vida, ainda que sejamos espirituais, em corpos físicos, aguardando a ressurreição do nosso corpo, que ainda carrega uma natureza pecaminosa, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo seu amor, ou pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Pai, não nos deixe viver outra realidade que não seja o Evangelho. Não nos deixe viver por quaisquer outras razões que não seja o Evangelho. Ajuda-nos a amar o próximo, a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, a dar um testemunho verdadeiramente cristão, a anunciar a tua palavra com autoridade, com rompante espiritual, com graça, e abandonar, Pai, a filosofia, essas filosofias humanas, infundadas muitas vezes, sem lógica, fora da lógica, e anunciar apenas o Cristo ressurreto, a mensagem da cruz, o Cristo que nos reconciliou com o Pai e consigo mesmo. Nós oramos nesta manhã e abençoamos a Deus em nome de Jesus a cada um. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Não se esqueça do nosso canal YouTube. Não se esqueça de entrar na nossa... assim que eu concluir aqui, você entrar compartilhar no YouTube, certo? Porque você compartilha enquanto está falando aqui, eu não entendo muito bem, talvez dê certo, né? Mas eu preciso ver, porque eu preciso ver, tá certo? E não se esqueça também da nossa maratona de oração, eu quero que você participe, porque eu quero que você seja abençoado. Mas para participar da maratona de oração, eu quero que você também crie o hábito de ler a Bíblia, porque a oração só funciona quando nós meditamos e refletimos na palavra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Para você do Bretas, não se esqueça que hoje nós temos o nosso culto público às 19h30. Amém? Nós, aqui do Bretas, eu, né, juntamente com o pastor Jair, te aguardamos até às 19h30. E a você e os demais irmãos, né, nós esperamos aí até no domingo às 18h. Louvor e adoração ao nome bendito e eterno do Senhor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.